Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O glorioso volta a campo hoje às 16 horas para enfrentar o Vasco da Gama no Clássico da Paz pelo Campeonato Carioca no estádio Newton Santos. Falo sobre a partida, será que o Botafogo vai poupar jogadores? Será que vai com força máxima na próxima quarta-feira, dia 21 de fevereiro, estreia do Fogão na Libertadores, lá na altitude, na Bolívia, contra o Aurora? Temos que ter cuidado, mas a estratégia depende de avaliação interna. Trago também uma síntese que fiz a respeito da SAF do Botafogo na última sexta-feira, quando estive no programa Tupi na Rede, lá na Super Rádio Tupi. Foi muito legal, estive com o grande vascaíno, fera braba da internet, Dan Lessa, com o apresentador Vinícius Gama, com o produtor Lucas Eduardo. A audiência foi bacana, então trago um comentário que fiz a respeito da nossa SAF. Antes, peço, claro, se inscreva por aqui, é simples, rapidinho, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Traga novos inscritos, vamos passar logo, galera, dos 48 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pode falar que aqui tem muita informação, opinião, análise tática e mais. Pois bem, galera, o GE informou que o Botafogo pode ir com força máxima no clássico de hoje contra o Vasco da Gama no estádio Newton Santos. Vamos pensar juntos numa ideia de escalação. Gatito Fernandes é o melhor goleiro disponível hoje no Botafogo, já que o John está machucado. E goleiro tem que ter ritmo. Por isso, eu também iria com Gatito Fernandes como titular. Não colocaria, por exemplo, o Igor Gabriel, com todo respeito ao profissional. Na lateral direita, olha como a vida é interessante. Uma certa tranquilidade hoje. Por quê? O Matheus Pontes foi bem contra o Flamengo, foi bem contra o Volta Redonda, e pode jogar contra o Vasco da Gama. É um jovem que agora está ganhando espaço no Botafogo. E o Damian Soares tem condições, já está no bid, estava jogando normalmente lá na Espanha também. Então na lateral direita nós temos duas peças. Uma que vem jogando e um atleta mais experiente, que pode até estrear contra o Vasco e jogar na sequência quarta-feira. Por quê? Vem de um período de treinamento, se apresentou recentemente também à imprensa, então pode jogar o Matheus Pontes e lá na Bolívia jogar o Damian Soares. O Matheus Pontes pode jogar as duas, o Damian Soares pode jogar as duas também, ou o Damian pode jogar hoje e o Matheus Pontes jogar quarta-feira. Por ali, tranquilidade para o Thiago Nunes. Lembrando, claro, que há avaliações internas com relação a riscos de lesões, de desconfortos musculares e por aí vai. Pois bem, galera, na zaga eu iria com o Lucas Alter, que estava suspenso contra o Volta Redonda. O Bastos jogou e fez o gol. Iria com o Bastos pelo lado esquerdo, porque o Barbosa vem jogando. Então ele é um jogador também com um perfil mais pesado, não que ele seja lento, não estou dizendo isso, ele é mais alto, mais forte, quem sabe não pode apenas aguardar no banco de reservas contra o Vasco da Gama. Na lateral esquerda, uma preocupação minha, porque o Marçal ainda não retornou e o Hugo vem jogando direto, jogando bem, só que por mais que seja jovem, são muitos minutos. E quarta, domingo, aí quarta-feira altitude, aí volta para pegar o Audax, depois tem jogo da Libertadores de novo, então jogo contra o Fluminense, e por aí vai. O Botafogo tem que observar o que pode ser feito na lateral esquerda enquanto o Marçal não se recupera. Mas podemos perceber que temos uma linha de defesa: Gatito, Matheus Pontes, o Damian Soares, Lucas Alter e Bastos, por exemplo. Não sei se o Alexander Barbosa vai ser escalado como titular, e aí sim uma questão na lateral esquerda. No meio-campo, o Danilo Barbosa ficou no banco contra o Volta Redonda. Pode jogar até ao lado do Marlon Freitas, porque na altitude você coloca o Danilo ou o Marlon, o Tietê, porque eu deixaria o Tietê descansando no banco de reservas contra o Vasco da Gama, e o Eduardo. O Savarino poderia jogar por dentro, ser testado contra o Vasco da Gama por ali. Dá um tempo de jogo para o Júnior Santos e para o Vitor Sá nas pontas, o Júnior na direita e o Vitor Sá
na esquerda e dá um tempo de jogo até pro Tiquinho Soares. No segundo tempo, você coloca Emerson Urso, que entrou contra o Volta Redonda, Diego Hernandes e alguém para jogar centralizado, pode ser o Janderson ou o Matheus Nascimento, no lugar do Tiquinho. Ou seja, não desgasta completamente o ataque do Botafogo. Poxa, Fabi, mas vai dar oportunidade pro Emerson Urso ou até mesmo pro Diego Hernandes, que não tem sequência, e vai dar oportunidade pro Janderson ou o Matheus Nascimento? Gente, coloca um time forte em campo, depois os principais jogadores podem descansar. O Emerson Urso, o Diego Hernandes não são as primeiras opções para as pontas do Botafogo. Podemos ficar tranquilos quanto a isso. Eles podem crescer, eles podem evoluir muito, mas o Botafogo tem Júnior Santos e Savarino para a direita, além do Luiz Henrique, a maior contratação da história do futebol brasileiro, que está machucado, Vitor Sá para a esquerda, o Jefinho também para a esquerda, que está machucado. E lá no fim da fila, Diego Hernandes e Emerson Urso. O fato deles poderem entrar contra o Vasco da Gama não indica que o nosso elenco está fragilizado, principalmente na zona ofensiva. Muito pelo contrário, é porque o Botafogo tem a oportunidade, com tantos pontas, de testar o Savarino por dentro, até para descansar o Eduardo também. O Eduardo poderia jogar um tempo hoje e jogar lá na Bolívia. Ele que foi razoavelmente bem contra o Volta Redonda. Aliás, uma retificação. Falei que o passe para o Tiquinho Soares no segundo tempo contra o Volta Redonda foi do Eduardo. O Eduardo deu a assistência para o Júnior Santos, uma belíssima assistência. Roubou a bola junto com o outro jogador do Botafogo, deu o passe e o Júnior Santos fez o gol. Mas o bolão para o Tiquinho Soares e a jogada toda quem fez foi o Matheus Ponte, lateral direito. Cortou, atuou por dentro naquele momento, deu o passe, o Tiquinho cortou o defensor, chutou para fora no canto esquerdo do goleiro. Então, boa jogada do Matheus Ponte também ali por dentro no segundo tempo contra o Volta Redonda. Então você pode descansar o Eduardo, testar o Savarino, cada um jogar um tempo ali por dentro. Nas pontas, Vitor Sá e Júnior Santos jogando um tempo também, e aí entrando com as últimas opções hoje, que são Diego Hernandes e Emerson Urso. Com todo respeito a eles, é porque tem muitos pontas bons hoje, o Botafogo de Futebol e Regatas, felizmente. E o Tiquinho pode jogar um tempo também, depois você bota a garotada. Nem colocaria o Júnior Santos por dentro no segundo tempo, porque pouparia o Júnior para a altitude. Ele que é um jogador de força, um jogador de velocidade, que pode ser muito importante, principalmente pela questão física lá em Cochabamba. Então tem como o Thiago Nunes descansar jogadores sem entrar com um time fragilizado para o clássico de hoje com o Vasco da Gama no estádio Newton Santos. Quem não viu, veja os bastidores da vitória do Botafogo por 3-0 contra o Volta Redonda. O Thiago Nunes, obviamente, já tinha passado toda a questão tática, tinha comentado sobre a questão técnica e falou sobre a energia. E ele foi muito feliz falando de maneira firme para o grupo entrar com energia, não só para jogar bem, não só para desfrutar em campo, mas para passar essa energia para fora, para a torcida, para que a torcida pudesse devolver a energia para o campo. E é muito interessante, porque contra o Volta Redonda, eu falei aqui em vídeos de pós-jogo, o Botafogo entrou ligado desde o início, tanto que fez o gol antes dos 10 minutos. E pouco depois fez 2-0. Então a torcida também viu a disposição do time e apoiou muito. O Júnior Santos, ao fim do jogo, comentou para os bastidores lá na Botafogo TV que a torcida apoiou do início ao fim, mas tem a ver com que o time passou para a arquibancada. Porque muita gente fala, a torcida tal ganhou o jogo, a torcida ganhou o jogo, mas geralmente é o time que passa a energia para fora. E aí, com uma torcida pujante como a do Botafogo, o time vai receber de volta e de forma potencializada essa força, essa energia das arquibancadas. Quando eu falo energia, galera, é aquele clima do estádio mesmo, é sentir o estádio pulsando, sentir o time mais animado, mais atento, por conta também de uma colaboração que vem de fora. Mas quem produz isso inicialmente é o próprio time. Para fechar, estive no Tupi na Rede, como falei, na última sexta-feira. Em dado momento, me foi perguntado sobre a SAF do Botafogo. Tive que sintetizar, porque é um programa de 1 hora no rádio, não era um podcast, que você tem muito tempo para falar, mas um programa maravilhoso, realmente, muito especial, muito bacana. Obrigado a Tupi pelo convite. E aí eu sintetizei. Por mais que o Botafogo tenha feito feio no final de 2023, isso tem muito a ver com o time, com os jogadores, o Glorioso está no caminho certo.
coloquei os meus comentários lá na Rádio Tupi. Muita contestação de parte da torcida com relação ao John Textor e tal, mas se não fosse isso, o Botafogo estaria numa situação bem pior, né? Depois das últimas contratações, a contestação diminuiu bastante, porque o pessoal estava muito incomodado ainda com o resultado de campo na reta final de 2023. Mas a verdade é que eu sou muito grato ao Textor pela SAF do Botafogo. Há erros, não tem como. Tem erro sim, ele é centralizador. O Botafogo poderia ter um CEO. Não que o Tairo Arruda não seja um bom CEO, mas ele lida com questões administrativas, geração de receita e outras coisas. Poderia ter um CEO também olhando mais para o futebol, porque o Textor ele está envolvido com o Botafogo, com o Crystal Palace, com o Molenbeek da Bélgica, com o Lyon, com o time dele na Flórida. Mas mesmo assim, é muito melhor o nosso cenário agora. E o Botafogo volta gradativamente a ser um dos protagonistas do futebol brasileiro. 2023 não foi acidente, essas contratações agora também não são. Ele tem um aporte a fazer estabelecido em contrato, mas ele está passando até disso, ele está contratando jogadores, não só jovens com valor de revenda, está contratando um Savarino por 13 milhões, com 27 anos, um Gregory por 13 milhões, com 29 anos, um John com 27 anos, 7 milhões, o Walter, aí sim 23 anos, 9 milhões, Luiz Henrique, mais de 100 milhões, 23 anos também. É uma grana bem investida e assim, ontem, a Eagle Holding, né, que é a holding de clubes do John Textor, lançou um release lá até para investidores estrangeiros com as receitas dos clubes da holding já potencializadas. Botafogo, em 2022, gerou 120 milhões, não pode, tinha uma dívida de quase 1 bilhão. Ano passado gerou 388 milhões, olha como já potencializou, com sócio-torcedor, bilheteria, show, patrocínio, dinheiro de TV e tudo mais. Este ano deve gerar cerca de 500 milhões e por aí vai. Aí a receita está sendo... as dívidas, estão sendo equacionadas também, as receitas estão crescendo e daqui a pouco ele vai ter que parar de fazer os aportes obrigatórios, o clube tem que andar com as próprias pernas e parece que vai. Então eu sou bem feliz com o fato do Botafogo ter virado o SAF e o Textor ser esse pilar. É isso, galera. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu. Fui!